O poder do Salmo 91 é o que eu quero hoje conversar com você nesse vídeo. Há muitas pessoas que lêem o Salmo 91 como meio de proteção, muitas vezes deixa o Salmo 91 ali na estante ou no quarto, aberto, né? Faz essa oração diariamente. É certo? Não é certo? Tudo que se relaciona à palavra de Deus, se você ler todos os dias, todas as horas, todo momento, é certo. É óbvio que ela é eficaz na nossa vida. É a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus. Porém, a Bíblia, ela é um livro sagrado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem um significado, ela tem uma profundeza em cada versículo, em cada palavra. Então, assim, se eu pegar a minha Bíblia e ler, eu estou com ele aberto aqui, né? Mas eu estou com o Salmo 91 aberto aqui. E se eu pegar esse Salmo 91 e ler e deixar ali aberto dentro da minha casa, não importa o ambiente, na sala ou no quarto, na cozinha, não vai ter efeito nenhum. Né? Por que não vai ter efeito nenhum? Porque os espíritos, eles não vão ler lá o Salmo 91. E a Bíblia em si, aqui, ó, é um papel e tinta que está escrito. Então, não vai ter poder algum eu pegar esse Salmo 91 e mesmo que eu leia ele e ler várias vezes e deixar aberto ali, não vai ter efeito. Então, qual é o poder do Salmo 91 para a minha vida? Se eu ler ele todo dia, vai surtir efeito? Pode surtir, eu vou já te explicar. E se eu ler ele todas as noites, fazer uma campanha de tantos dias, lendo ele, vai surtir efeito? Eu vou explicar agora para você sobre isso. Alguma vez você já leu o Salmo 91? Pausadamente, devagar, mastigando, para você sentir o efeito? Ou você pega o Salmo 91 e lê ele diretamente assim, acabou de ler, lê novamente, lê 7 vezes, 15 vezes, 30 vezes, né? Ou como é que você faz a leitura do Salmo 91 ou qualquer salmo da Bíblia Sagrada? Mas vamos lá, estamos falando do Salmo 91. O Salmo 91, ele é uma palavra extremamente maravilhosa. Ele fala da segurança em Deus. Sim, para o Salmo 91, ele ter efeito na minha vida e na sua vida, você tem que ver a eficácia dessa palavra. O que ela transborda em mim, o que significa cada letra, cada versículo, o que esse salmo está me transmitindo, o que esse salmo está falando para mim. Isso que você tem que observar. Ele faz efeito, ele tem poder, ele causa uma eficácia extremamente maravilhosa, porque como eu já falei, é a palavra de Deus, né? Foram homens inspirados por Deus, a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Senhor, né? A Bíblia é sagrada, por isso que é chamada Bíblia Sagrada, porque ela é sagrada, é o livro dos séculos e séculos. Então, o Salmo 91, agora eu vou ler para ele e discernir ele para você, para quando você ler ou for fazer campanha e orar, você entender a eficácia desse salmo sobre a sua vida. Primeira coisa, como eu falei para você, ele é um salmo que transmite segurança. A nossa maior segurança é estar em quem? Em Deus. E é isso que o salmo te diz. Se você ler 1000 vezes esse salmo e você não tiver certeza que Deus está contigo, que Ele é a tua segurança, de tudo que fala aqui, não vai surtir nenhum efeito sobre você. Você pode ler ele todo dia, de manhã, à tarde, à noite, o ano inteiro, e não vai surtir nenhum efeito. Primeira coisa, você tem que acreditar no que o Salmo 91 está falando. Eu vou ler agora para você aqui e te discernir, dizer para você o que significa isso. O versículo 1, olha só, presta bem atenção o que é que ele te diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ou seja, o único,
né? Unipotente ou onipotente é a mesma coisa, é único, significa único. Ele é único, né? Então, a sombra do onipotente descansará. Se você está fazendo campanha, está orando, está lendo o Salmo 91 e declara isso, por que você está tão ansioso, preocupado, nervoso, estressado? Por quê? Se você está lendo, você tem que crer. Se você não crê, está sendo em vão você ler a sua campanha, o jejum, clamando, orando o Salmo 91.000 vezes, quantas vezes vai ter sido em vão. E Deus não quer isso para você. Ele não quer que seja em vão a sua leitura. Ele quer que você creia, que você acredite na palavra dele, o que você está lendo. Então diz aqui o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É o nosso Deus. O esconderijo, nós estamos escondidos em Deus. Você acredita nisso? Você crê nisso? Se você crê, então não tenha medo. Então não tenha temor. Você está escondido. Se você crê nesse salmo, no que a palavra de Deus está dizendo, você tem que ter essa segurança em Deus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Meu Deus, já pensou você dizer, não, eu estou seguro, porque eu estou na sombra de Deus. Pense, você põe a sua mão agora, que é à noite, você já vê a sombra da sua mão. Imagine o que está embaixo da sua sombra ali. É como se, aonde eu andar, a sombra de Deus, olha, bem aqui, ó. Tá vendo? No meu óculos, no meu olho, tem a sombra a presença de Deus. Né? Quer dizer, a sombra do Altíssimo está me escondendo, está me guardando. Então, você precisa acreditar nisso, para que o Salmo 91 faça efeito na sua vida. Aí diz aqui, dirá do Senhor, Ele é o meu Deus. Olha que lindo, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você está confiando no Senhor? Tá confiando? Então pronto. Então ele é a tua segurança, ele é a tua confiança, você tem que acreditar nisso. Maior que Deus na sua vida para agir por você não tem. É o Senhor Deus. E se você acredita no que a Bíblia diz, no que Deus fala através da sua palavra, é isso que vai acontecer na sua vida. Então o versículo 13 ele diz assim, porque ele te livrará. Quando você lê aqui, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, a Bíblia, a palavra está falando de você. Então, quando você está lendo o versículo 3, você já está dizendo no final, amém, Jesus. Amém, Senhor. Ele está falando aqui na Bíblia que ele te livrará do laço do passarinheiro. Quando você ora e fala, você tem que declarar, essa sou eu. Eu estou escondido em ti, Senhor. Tu me livrarás do laço do passarinheiro. Eu tenho o costume de ler o Salmo 91 e cada versículo eu dou uma pausa e declaro sobre a minha vida. Amém, Jesus? Eu estou escondida em ti, Senhor, obrigada. E aí o versículo 3, porque ele te livrará do laço... Oh, Senhor, obrigada. Eu sou livre do mal, porque o Senhor é comigo para me livrar, para me guardar, para me proteger. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e a tua defesa. Jesus, ele, olha só, você está debaixo da sombra do Altíssimo, ele te cobre com as suas penas, olha que lindo, as penas de Deus. Veja, você está debaixo das suas penas. Gente, que coisa fantástica. Olha a proteção que você tem, além do sangue de Jesus, que está sobre a nossa vida, nos guardando, nos limpando, nos purificando, nos livrando dos males. Então, diz assim que debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, a tua segurança e a tua defesa. Lembra-se quando Jesus estava lá no deserto? Qual foi a segurança de Jesus? Foi na verdade, foi na palavra. Então, a palavra de Deus é que nos guarda, é que nos defende. E eu creio na sua palavra. Você crê? Você tem que acreditar no que você lê na palavra de Deus. Você tem que crer, né? Todos os dias a gente ouve falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas será que ele realmente é meu pastor? Será que eu acredito na segurança do meu Deus? E é isso que você tem que acreditar. O poder do Salmo 91, ele faz diferença na nossa vida. E aqui diz assim, veja só, ainda não sai do vídeo, fica até o final que tem coisa maravilhosa para ti aí. Olha só.
Não terás medo. Olha, gente, o versículo 5. Tá com a Bíblia aí? Olha, lê comigo, hein? Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. Você não dorme com medo. Você tem ansiedade, crise de depressão, de ansiedade. Não fica assim. Você tem que crer, você tem que acreditar. Calma, tenha paz no seu coração. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Acreditar, porque o Senhor diz, olha, não terás medo. Não terás medo do terror noturno. E é isso que a Bíblia diz. Se você não tem medo, você está acreditando em Deus. Se você tem medo, então o amor de Deus, como está lá em 1 João capítulo 4, nas epístolas, diz que o amor de Deus nos aperfeiçoa. E se eu ainda tenho medo, porque o amor de Deus realmente não está perfeito em mim. Então, para eu ser perfeita no amor de Deus e reconhecer que realmente Deus me ama, Jesus me ama e cuida de mim, eu tenho que acreditar na palavra de Deus, eu tenho que acreditar no amor de Deus. Amém? Então, não terás medo de terror de noite, guarde isso no seu coração, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Né? Não importa o que aconteça ao meio-dia por aí, aqui, acolá, o que for, você está escondido, você está guardado pelo Senhor. E é nisso que você tem que acreditar, é nisso que você tem que crer. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, e você não serás atingido. O que significa esse versículo? São demônios, são espíritos malignos, são o poder das trevas. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, são os verdadeiros inimigos do ser humano. Não é o teu vizinho, o teu parente, o teu colega, não é nada disso. Não é a pessoa que tem inveja, que tem isso de mim, não. Quem são movidos pelos demônios, pelos espíritos maus, são movidas, essas pessoas muitas vezes, algumas pessoas são movidas pelos espíritos maus. Mas a tua batalha, a Bíblia diz que não é contra pessoas, não é contra carne, sangue, não. É contra os espíritos do mal, contra o espírito maligno. Então, 10.000 cai, 1.000 cai ao teu lado, da tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Mas para isso, é como eu falei, você tem que acreditar no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. E se você já está gostando do discernimento do poder do Salmo 91, já manda esse vídeo agora mesmo para 7 pessoas, que é o número da perfeição. Manda lá no teu grupo que tu faz parte, para teus amigos, parentes, lá no grupo do WhatsApp, onde tu estiver logado aí nas tuas redes sociais, porque Deus também quer falar com aquela pessoa, tá? Então, o versículo 8 diz assim, somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Olha só, se você tem Deus como teu refúgio, tua habitação, então pronto, Ele te fará vencer, Ele te fará... a guerra do Senhor, a batalha é nossa, nós batalhamos todos os dias contra o mal, contra nós mesmos, né? Contra a nossa falta de fé, nossa falta de confiança, mas a guerra é do Senhor, Ele peleja por nós, Ele nos dá força, nos dá ânimo. E aqui no versículo 11 diz assim, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar de todos os teus caminhos. Quer dizer, Deus vai dar ordem aos anjos para nos guardar. Por quê? Porque acreditamos na palavra do Senhor, porque cremos que Deus está conosco, que Deus nos guarda, que Deus nos livra, que Deus nos protege. E se nós acreditamos na palavra de Deus, no que Deus diz na Bíblia Sagrada, na sua palavra, então Deus cumpre, porque Ele é fiel e Ele dá ordem aos anjos para vir nos guardar, para vir nos proteger, para vir nos livrar do mal e das artimanhas maléficas das trevas. E aqui diz assim, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Veja só, que lindo, não é? Quer dizer, às vezes você diz, meu Deus, ia acontecer algo e de repente Deus me deu um livramento. Foi Deus que te livrou. É os anjos que Deus já mandou para estar ao teu redor, para te guardar, para te livrar. Deus, Ele é Deus de detalhe, Ele conhece cada detalhe da tua vida. Ele conhece o teu CPF, Ele conhece o teu nome completo, Ele conhece o teu número de telefone, Deus conhece o teu e-mail, Deus conhece tudo na tua vida, tudo, cada detalhe, tudo relacionado a ti. Tu te lembra
lembra de Zaqueu? Quando Deus chegou ali naquela região, né? E aí Deus fazia muitos milagres. E de repente aquele homem riquíssimo chamado Zaqueu, ele subiu numa figueira, né? E era uma figueira brava, ou seja, era uma figueira frondosa. E ele subiu ali para ver Jesus. E aí Jesus olhou para ele, né? De repente, no meio da multidão, tinha tantas pessoas ali, tantos nomes, né? Mas ele olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou repousar na tua casa. Quem sabe, ele naquela hora se assustou, mas como? Ele sabe o meu nome, sabe quem eu sou, né? E por quê? Porque Deus, ele é detalhista, ele conhece, ele nos chama pelo nosso nome, ele chama você pelo seu nome. Ele conhece nós por dentro e por fora, ele sabe todos os detalhes relacionados à nossa vida. Amém? Então, aqui, ele te sustentará nas suas mãos para que não tropeces com teu pé e pedra, pisará o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, que você já sabe quem é. Então, ele nos livra desses males, dos males espiritual, do poder das trevas. Então, porquanto tão encarecidamente me amou. E era isso que eu estava te falando. O amor de Deus, ele nos faz vencer o medo. O medo, ele te paralisa. O medo, ele quer te parar, tirar tua fé, tua confiança, tua esperança. Porém, o amor de Deus nos livra, porque tão encarecidamente me amou, como está aqui no versículo 14. E o amor de Deus, como eu falei, que está em 1 João capítulo 4, né, quando a gente transforma esse medo em amor por Deus acima de todas as coisas, e Deus reconhece o nosso amor por Ele, Ele tem um compromisso conosco de nos guardar, de nos livrar, de cuidar de nós em cada detalhe. Também eu o livrarei, poloei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Versículo 15. Ele me invocará. Você sabe o que é invocar? É clamar por Deus, é orar em clamor. Não é uma oração normal ou de repetições de palavras. Não é só isso. Deus quer que você feche os olhos e clame a Ele. Ore com a alma, com o teu espírito. Abre bem o teu coração, diz a palavra de Deus, e eu te encherei. Então, é o que ele diz assim, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha, já pensou? Você vai invocar e Deus vai te responder. E quando Deus te responde, é com vitória, é com mudanças. Então, é necessário a gente invocar a Deus, a gente clamar a Deus. Amém? Então, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele nesse momento de angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Deus diz aqui que ele vai arrancar essa angústia do teu coração, que ele vai tirar essa tristeza do teu peito e ele vai glorificar o nome dele na tua vida. Amém? Você crê nisso? Amém, tome posse então, porque a palavra de Deus é quem diz. E se você crê, você acredita assim, Deus fará. E aqui o último versículo do Salmo 91 diz, fartá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só, o Senhor diz que ele vai te fartar. O que é que tá? Por que a tua alma está tão sedenta, com sede, com fome de Deus? Por quê? Porque você tem essa necessidade que o ser humano tem de estar cada vez mais perto de Deus. E Deus ama isso. Cada vez que você ora, cada vez que você clama, que você pede o socorro divino, que você chora diante de Deus, que você fecha os seus olhos e diz, Jesus, eu te amo, me livra do mal, me ajuda. Deus ama. E Ele, com certeza, Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida. Ou você lembra lá de Lázaro, quando ele já estava no sepulcro há dias, já estava fedendo, já todo embalsamado, morto ali. O que é que o Senhor disse? Olha, pode tirar aí, né? Porque vai acontecer um milagre. Então, quando eles tiraram a faixa, Lázaro ressuscitou. Né? Por quê? Porque Jesus, ele nos ama. E ele faz essas coisas, às vezes ele deixa os dias, as horas, os momentos passarem, mas ele faz algumas coisas acontecer na nossa vida que a gente não compreende, que a gente não entende, para que o nome dele seja glorificado. E quando o nome do Senhor é glorificado na nossa vida, no momento e na hora dele, são coisas extraordinárias.
que todos que olham para você vão dizer, meu Deus, foi só o Senhor que fez essa maravilha na vida dele, na vida dela, porque é assim que Deus faz. É assim, e assim Deus vai fazer um milagre na tua vida. Porque se você crê na palavra de Deus, assim ela vai acontecer. Esse é o poder do Salmo 91. Então, a partir de hoje, guarde isso no seu coração e compartilha com mais pessoas que precisam saber disso. Amém? E que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de orar essa noite. Feche seus olhos e clame a Deus, porque Deus tem o melhor para você. Deus abençoe e a paz do Senhor.